Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe. Devocional de hoje, 30 de março de 2025, estamos aí no finalzinho do mês, e o tema do nosso devocional de hoje é: o fruto do Espírito Santo está em você? Descubra agora. Queridos, esse tema, ele é um tema muito importante para nós cristãos. Por quê? Eu vou te explicar. Muitos se preocupam, muitas vezes, ou eles hipervalorizam os dons, porque os dons falam do poder do Espírito Santo. Aquilo que a pessoa pode fazer através do poder do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo as capacitam a fazer. Mas muitas vezes elas minimizam ou talvez até descredibilizam o fruto do Espírito Santo. E é importante nós dizermos que são duas coisas completamente diferentes. Fruto e dons. São duas coisas completamente diferentes. O que são iguais nesses dois? É que o fruto ele vai manifestar, vai ter 9 manifestações. E os dons espirituais também são 9 manifestações de poder. São 9 manifestações da capacitação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, na verdade, esse tema, o fruto do Espírito Santo está em você, ele é com o objetivo de fazer você meditar e entender que, assim como você demonstra ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de orar em línguas, eu também tenho que demonstrar o fruto do Espírito Santo na minha vida todos os dias, através das manifestações desse fruto. Então aí é aonde nós vamos começar e já começar a nos questionar aqui. Eu tenho o Espírito Santo? Será que eu manifesto todos os benefícios do fruto do Espírito Santo? E é isso que nós vamos ver agora. É isso que nós vamos nos aprofundar, né, dentro desse tema, aonde é uma verdade poderosa, aonde você vai entender que é importante você ter os dons, mas jamais você pode esquecer do fruto, tá bom? E eu já vou explicar para você o porquê. Mas antes de começar, já vou pedir para você deixar o seu like, para você deixar o seu joinha aí, é gratuito, para você se inscrever em nosso canal, para você compartilhar com mais de 2, 3 pessoas, né? Para que o nosso vídeo tenha um melhor engajamento pela plataforma, tá bom? Vamos iniciar com o nosso texto base. O nosso texto base de hoje está lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 a 27. Eu vou colocar na tela e depois nós vamos meditar, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então vai dizer assim para nós lá, Ezequiel 36, verso 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Principalmente o verso 27, perceba que o que Deus diz? Porei o meu Espírito, letra maiúscula, se tratando do Espírito Santo. Com qual o objetivo de colocar o Espírito Santo no nosso interior, dentro de nós? Para nos levar a agir segundo os estatutos e a obedecer fielmente às ordenanças. Amém? Então, queridos, aqui eu tenho que começar a entender
alguns princípios, né? Um princípio poderoso, tá? Onde Ezequiel ele revela esse princípio poderoso, que é a transformação do nosso coração. E que acontece pelo agir do Espírito Santo dentro de nós. E quando que isso se dá? Isso se dá quando você aceita e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse princípio poderoso que nós acabamos de ler, ele acontece automaticamente na tua vida. A transformação do seu coração, através do agir do Espírito Santo. Por isso que você pode perceber que quando existe uma conversão real, você vê que a pessoa ela muda o seu jeito de falar, de se comportar, de se vestir, o seu jeito, o seu jeito total de ser, ela muda. Você vê uma transformação que foi feita no coração daquela pessoa através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele muda o nosso ser, tirando aquele coração de pedra, né? Aquele coração endurecido, aquele coração rebelde, resistente à vontade de Deus, e nos dá um coração de carne, sensível e alinhado com os propósitos do nosso Deus e Pai. Amém? Então o versículo 27, ele deixa claro que o Espírito Santo, ele não apenas nos guia, ele não só simplesmente fala para você, vai por aqui, vai por ali, mas ele também capacita você a viver conforme a vontade de Deus. Capacita você a viver em santidade. O fruto do Espírito, queridos, é a manifestação dessa mudança, provando que o Espírito Santo realmente habita em nós. Ou seja, se quando nós falamos que alguém ele é batizado com o Espírito Santo, você já se questiona. Então a pessoa está orando em línguas, está falando nova línguas. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo e existe uma evidência de que ela foi batizada com o Espírito Santo. Qual é a evidência? Falar em línguas. No fruto do Espírito, existe uma evidência clara de que o Espírito agora passou a viver dentro dela. Qual é essa evidência? A manifestação do fruto, a mudança de vida, né? Aonde a pessoa ela começa a provar, ela começa a viver um novo de Deus, ela começa a viver os propósitos de Deus na vida dela. Você está entendendo? Então, dentro desse fruto, queridos, é importante você entender que existe algumas qualidades que são manifestadas através desse fruto. Lá em Gálatas, capítulo 5, nos diz que existem 9 manifestações desse fruto. Então, quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, o coração dela, aquele coração de pedra, é trocado por aquele coração de carne, alinhado com os propósitos de Deus, é comum ela manifestar esses novos benefícios que o fruto do Espírito Santo traz, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Pastor, a pessoa ela vai receber isso tudo de uma vez só? Sim, ela recebe, queridos, esse fruto. O Espírito Santo passou a habitar nela, o Espírito Santo já gera nela esse fruto. Só que daí muitas pessoas pensam assim, pastor, mas eu ainda não sou muito paciente. Sim, todos nós temos muitas coisas para melhorar na nossa vida. Mas você se tornou muito melhor do que quando você não era cristão. Você é mais alegre, verdadeiramente, de quando você não era cristão. Você é muito mais bondoso hoje do que quando você não era cristão. Isso não significa que você não precisa melhorar.
mas significa que o fruto ele está sendo manifestado na sua vida. Tem pessoas, queridos, que acham que não recebeu o fruto do Espírito Santo por causa que lhe falta paciência, lhe falta um domínio próprio, lhe falta uma mansidão. Quando, na verdade, se comparar com o tempo que ela não era cristã ou cristão, ela se tornou muito melhor já. E aí já é uma evidência do Espírito Santo. E claro que o Espírito Santo ele vai querer aprimorar isso cada vez mais. Claro que vai caber a nós cultivarmos cada vez mais desse fruto em nós. Mas, lembre-se que o fruto no singular, fruto, é o único fruto que o Espírito Santo ele gera em você. E dentro desse fruto, não tem como ele não manifestar, ele manifesta o amor, mas não vai manifestar a alegria. Não tem como. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo típico para você entender. Imagina que você vai lá e come uma banana. A banana, queridos, ela tem 3 vitaminas bem claras na composição da banana, que é a vitamina A vitamina B6 e a vitamina C. Tem 3 vitaminas lá, fora os nutrientes como potássio, fibras, carboidrato, frutose, compostos bioativos. Daí eu te pergunto, tem como você comer a banana e falar bem assim, eu vou comer uma banana, mas eu não vou querer a vitamina A. Ah, eu vou comer a banana, mas eu não quero, eu quero que tire o potássio. Tem como? Não tem. Você come do fruto e você recebe todo o benefício daquele fruto. A mesma coisa se dá com o Espírito Santo. Você se converteu verdadeiramente? Essa é a pergunta. Me converti, pastor. Não foi emoção? Você realmente se arrependeu dos seus pecados? Você reconheceu Jesus e recebeu Jesus na sua vida? Sim, pastor. Olha, recebi Jesus na minha vida, já me batizei. Ótimo. Então o Espírito Santo está habitando dentro de você. E ele gerou um fruto dentro de você. E não tem como ele gerar um fruto só com algumas características. Todas as 9 manifestações vão estar presentes na sua vida. Vão estar presentes na tua vida. Agora, a pergunta que eu fiz lá no começo é: será que eu manifesto esse fruto na minha vida diariamente? Será que eu manifesto esses frutos assim como dom, como, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu oro em línguas. Mas, antes de você ser batizado com o Espírito Santo passou a habitar dentro de você e gerou um fruto dentro de você. Será que não seria conivente e inteligente nós manifestarmos de maneira consciente o fruto que o Espírito Santo gerou em nós? Você está entendendo agora? Mas vamos para os nossos textos complementares. E eu quero que você entenda algo bem importante na sua vida. Primeiro texto que eu quero trazer, de 3 textos complementares que eu sempre trago, Gênesis capítulo 1, verso 11. Gênesis capítulo 1, verso 11, diz assim: Então Deus disse: que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes, sobre a terra, de acordo com a sua espécie. E assim foi. Ótimo. Li esse texto e você fala assim, pastor, eu não entendi. O que tem a ver o fruto do Espírito Santo com o que Deus disse lá em livro de Gênesis? Simples. Deus criou a natureza, queridos, para dar frutos, aqui eu estou falando frutos no plural mesmo, né? Está falando da natureza, segundo a sua espécie. Você vai pegar uma árvore de maçã, ela produz o quê? Uma macieira vai produzir o quê? Maçã. Você pega uma laranjeira, ela produz o quê? Laranja. E assim por diante. Da mesma forma, aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo
só podem produzir fruto espiritual, porque são de uma espécie que é filhos de Deus. A Bíblia nos diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós não nascemos filhos de Deus. Todos nós nascemos criaturas de Deus. Quando eu passo a receber Cristo na minha vida, crer e receber Cristo na minha vida, o Espírito Santo ele entra dentro de nós, regenerando a nossa vida. E nos tornamos ali filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que manifestar o fruto dele, que é o fruto do Espírito. Tá fazendo sentido para você agora? Você entendeu? Ótimo. Então vamos para um próximo texto. Salmo 92, verso 12 a 14. Olha só. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Amém? Então vamos lá, queridos. Vamos entender agora esse texto de Salmo 92. Você entendeu Gênesis 1. Agora eu quero que você entenda Salmo 92. Aquele que é plantado em Deus sempre dará frutos, independente da idade ou das circunstâncias. O fruto do Espírito Santo ele não é passageiro, mas ele é permanente. Não importa a sua idade, não importa a igreja que você está lá. Se você aceitou Jesus verdadeiramente na sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E mesmo na velhice, você vai manifestar esse fruto de uma maneira permanente. Vai ser vistoso, viçoso, verdejante. Ou seja, a partir do momento que você aceitar Jesus, você vai manifestar esse fruto na sua vida, até você envelhecer. Mas é interessante que nós devemos manifestar esse fruto de uma maneira viçosa. O amor ele tem que ser viçoso, a paciência ele tem que ser viçosa, a benignidade, a paciência, a bondade. Daí você para e pensa, pastor, mas aí onde que eu falo que eu acho que eu não tenho o fruto do Espírito na minha vida. E eu digo para você, não pense assim. O Espírito Santo habitou em você e gerou um fruto. Então, todas as 9 manifestações desse fruto está dentro de você. Agora cabe a você a poder gerar e manifestar de uma maneira viçosa isso na sua vida. Nós temos que manifestar isso. Perceba, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo e ela começa a orar em línguas, ela quer falar em línguas. Ela quer falar em línguas, ela começa a falar em línguas e todo mundo vê que ela ora em línguas. Se a pessoa ali ela é capacitada com o dom de curas, de milagres, ela quer curar pessoas, ela quer fazer milagres em nome do Senhor Jesus. Isso ela mostra, mostra essa capacitação que o Espírito Santo dá. Não deve ser diferente do fruto. O fruto já foi gerado dentro de você. O Espírito Santo já está habitando dentro de você. Então, de uma maneira exagerada, viçosa, bonita, demonstre esse fruto. Amém? Vamos lá para Mateus capítulo 7, último texto. Mateus 7, 17 e 18. Mateus 7, 17 e 18. Diz assim: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Olha só.
Que interessante esse texto. Então eu vou entender o seguinte: a prova de que somos guiados pelo Espírito Santo é o fruto que geramos. A prova do quanto o Espírito Santo ele age na tua vida é pela forma que você manifesta o fruto. É dessa forma. A prova de que o Espírito Santo está habitando em você é a forma que você manifesta isso. É o fruto que você gera. Você gera o fruto, você gera ali a bondade, o amor, a paciência, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Então, quem tem o Espírito Santo dentro de si não pode viver uma vida sem transformação. É impossível. É impossível. Se uma pessoa, ela se diz que é convertida, mas ela não manifesta transformação, isso significa que a pessoa ela não se converteu verdadeiramente. Mas eu sei quando ela tem o Espírito Santo por causa da transformação na vida dela. Porque o Espírito Santo passou a habitar na vida dela. Porque o Espírito Santo semeou e gerou um fruto dentro daquela pessoa que gerou a transformação, que tirou o coração de pedra e agora está com o coração alinhado aos propósitos de Deus. Você entendeu agora a diferença? Agora, como que você pode cultivar o fruto do Espírito Santo no dia a dia? Como eu disse, muitas vezes você vai falar, pastor, a paciência é o meu ponto fraco. Embora você já tenha melhorado, você pode cultivar ele constantemente na tua vida. Como? Primeiro, vou te dar 3 dicas aqui. Primeiro, busque diariamente a presença de Deus em oração e leitura da Bíblia, leitura e meditação da palavra de Deus. A intimidade com Deus e a intimidade com o Espírito Santo vai te ajudar muito nesse processo. Segunda dica: esteja sempre atento aos seus pensamentos e às suas atitudes, buscando agir sempre com amor, paciência, domínio próprio, mansidão. É assim que eu vou cultivando, queridos. É prestando atenção nos meus pensamentos e nas minhas atitudes. Se eu não prestar atenção, eu vou passar a viver de qualquer maneira. Eu preciso entender que o Espírito Santo está dentro de mim, que existe o fruto, que existem 9 manifestações, mas eu preciso me atentar às minhas atitudes, ações e aos meus pensamentos. Sempre buscando agir através da manifestação do fruto do Espírito Santo que ele gera dentro de nós. Amém? Terceira dica: peça sempre ao Espírito Santo. Ele vive dentro de você. Peça sempre ao Espírito Santo para ele mudar o seu coração e transformar as suas reações. Porque você muitas vezes acha que você não tem o Espírito Santo dentro de você por causa das suas reações. Ai, pastor, falta paciência, porque na hora que eu vejo, eu estou explodindo, pastor. Por quê? As suas reações. Então você tem que bater um papo com o Espírito Santo. Ele está dentro de você. Ele não é um poder, ele é um Deus, ele é Deus. O Espírito Santo dentro de você é a pessoa do próprio Deus Pai, do próprio Deus Filho e do Espírito Santo dentro de você. Então você pode conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, moda o meu coração e transforma a minha forma de reagir para que eu possa manifestar o fruto que o Senhor colocou dentro de mim, para que eu possa manifestar todos os benefícios desse fruto na minha vida, eu possa manifestar isso para a minha família, para os meus parentes, para os meus amigos, e eles possam perceber que o Senhor habita dentro de mim. Amém, queridos? Você está entendendo agora? Eu não posso apenas hipervalorizar o dom.
O dom é importante. Mas o que vem primeiro? O dom ou o fruto? O que vem primeiro é o fruto. Eu tenho que viver o fruto. Eu tenho que viver o Espírito Santo dentro de mim. Porque através desse fruto e dessas 9 manifestações é que eu consigo andar em santidade, que eu consigo me transformar. É aquela transformação que todo mundo percebe. Amém? E conforme você vai se transformando, vai buscando, vai orando, vai clamando, vai pensando em atitudes boas, né? Atitudes que manifestam o fruto do Espírito, e vai clamando, e vai chegar um momento que você vai pedir agora, Espírito Santo, eu quero ser cheio agora do poder. Eu quero ter o fruto, mas eu também quero ter agora a capacitação, o poder. Daí agora você tem os dois, o fruto e o poder. 9 manifestações do fruto, e você pode manifestar também 9 dons do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo quiser. Amém? Se você já recebeu Jesus na sua vida, o Espírito Santo está aí, vivendo dentro de você. E o fruto do Espírito Santo é a prova dessa presença viva, com as suas 9 manifestações: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então reflita: esse fruto está visível em minha vida? Será que as pessoas têm percebido a transformação a minha transformação? Se não, hoje é o dia de se render totalmente ao Espírito Santo. Hoje é o dia de você poder dizer assim: eu achava que eu era convertido, mas hoje eu entendi que eu não era verdadeiramente convertido, e eu preciso me converter. Eu preciso receber Jesus na minha vida verdadeiramente, para que o Espírito Santo verdadeiramente venha habitar na minha vida e venha gerar esse fruto e transformar a minha vida. Amém, queridos? Essa mensagem falou com você? Essa mensagem acrescentou conhecimento à sua vida? Se sim, deixa um like aí, coloca nos comentários aí. Coloca nos comentários, faça o seu comentário sobre o fruto do Espírito Santo. E ali você vai poder deixar o seu like, compartilha com pessoas, com parentes, amigos. E se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E não esqueça de ativar o sininho de notificação, tá bom? E eu quero poder estar orando por você agora, em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse devocional de hoje que nos fez meditar no fruto do Espírito Santo, que é trazido em nosso coração, que é plantado e semeado em nosso coração, logo quando nós recebemos, nos convertemos, onde o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e começa a fazer essa obra de santificação dentro de nós. Pai querido, que essa palavra ela seja um destravar na vida desse meu irmão e dessa minha irmã, que seja algo que eles possam agora entender e descobrir verdadeiramente que o fruto já está dentro deles e que agora eles têm que manifestar de uma maneira viçosa todas as manifestações desse fruto, todas as características desse fruto. Eu sei, Pai, que é da Tua vontade. Eu sei, Espírito Santo, também que é da Tua vontade, mas eu clamo pela vida de cada um desses irmãos hoje, para que eles também anseiem por manifestar todas as características desse fruto na vida deles. E que tudo, Pai, essa transformação, esse manifestar, seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!